Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito caliente aí dos últimos tempos, aí dos últimos anos, até dentro da comunidade ágil, que é a diferença entre Scrum e Kanban. Bom, gente, vamos lá então. Para começar a falar sobre esse tema aqui, é bem interessante, e antes disso, é claro que eu tenho que te lembrar, se você ainda não está inscrito nos nossos canais, nas nossas redes sociais, se conecte com a gente. Semanalmente nós estamos postando aí conteúdos novos sobre agilidade, sobre Scrum, sobre Kanban, sobre tudo mais aí que possa ser útil para você dar um próximo passo aí na sua jornada ágil, ok? Eu te ajudo, você me ajuda, deixa teu like, te inscreve e assim a gente se conecta um pouco mais. Vamos lá então, gente. Bom, voltando a falar então aqui sobre Scrum e Kanban, interessante demais esse tema, né? Já se arrasta por longa data uma certa comparação que é feito dentro da comunidade entre Scrum e Kanban. Acho que desde os primórdios ali, né, do surgimento do Kanban que veio depois, foi natural em se fazer essa comparação assim e colocar ambas as ferramentas, Scrum e Kanban, para se degladiarem talvez ou para serem comparadas, dizendo qual é a melhor, dizendo qual que é a mais apropriada, etc, etc. Acaba que algumas pessoas da comunidade se enveredaram por isso, né, e acabaram construindo uma certa fissão ali dentro da comunidade. Então, é muito claro ali, a gente vê pessoas que são mais adeptas ao Scrum, pessoas que são mais adeptas ao Kanban e que até ficam criticando, né, umas às outras ali, né, levantando pontos, ridicularizando, etc., coisas até bem inapropriadas, infantis, no meu ponto de vista. Bom, vamos começar então. Essa guerra civil aí dos métodos aí, eu já estou meio fascinado contra isso, né? Nem entro em discussões por tamanha a inutilidade disso, né, na minha concepção aqui. Então eu fico bem alheio a isso. Porque eu costumo dizer, pessoal, que já começando em alguns conceitos aqui, né? Scrum e Kanban, para mim, é como se fosse o garfo e a faca, né? São elementos, são ferramentas aqui que têm certas características e por mais que a finalidade ela seja muito próxima ali, então o garfo e a faca você utiliza para se alimentar, né? Você utiliza como utensílios ali para suas refeições, mas ambos têm uma utilidade ali, certas características, né? Então o garfo ele vai ter uma certa, ele vai te trazer, né, o benefício de coletar ali um pouco mais o alimento, a faca de cortar o alimento. Você pode inverter, né? Você pode comparar um com o outro. Você pode coletar o alimento com a faca, né? Você pode cortar um alimento com o garfo. Você pode fazer até uma troca ali, comparar ambos em termos das suas funções ali, das suas utilidades. Mas um vai ser mais apto a fazer uma coisa, o outro vai ser mais apto a outra. Então eu entendo que no final das contas acaba sendo uma discussão meio inútil ali. E o mais interessante de tudo, gente, que aí vocês já vão compreender onde eu vou chegar. Garfo e faca deveriam ser ou são melhores empregados quando estão em conjunto, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Bora lá então, vamos falar sobre Scrum e Kanban, voltando aqui, saindo da analogia e voltando para o tema de hoje. Scrum então foi criado na década de 90, a gente sabe que, por definição ali, o Scrum Guide fala que o Scrum é aquela ferramenta, é um framework que é utilizado para criar produtos do mais alto valor em ambientes complexos. Então você percebe aqui, guarda esse conceito, né? Criar produtos de mais alto valor. Beleza. Enquanto o Kanban, ele foi criado ali por volta do ano de 2006, dentro de uma empresa chamada Corbis. E a definição do Kanban, né, nós podemos dizer ali que é uma estratégia para otimização de fluxo na geração de valor. Então o Scrum, criar produtos do mais alto valor, Kanban, otimização do fluxo de valor. Então, vocês percebem que a finalidade de ambas as ferramentas é a geração de valor, porém, eu costumo dizer que é como se fossem lentes, né? Então, o Scrum, ele acaba pondo uma lente, assim, observando o mundo sob a ótica de produto, enquanto o Kanban, ele põe uma lente e ele observa o mundo sobre a ótica de fluxo. Ambos querem entregar valor, um observando sobre a ótica de produto, o outro observando sobre a ótica de fluxo. Ok. Vamos chegar agora nos elementos mais práticos ali, nos elementos que também definem essas duas abordagens, tá? Então o Kanban, ou melhor, o Scrum, né? Vamos começar pelo Scrum, que ele tem até
ele é um pouco mais verboso, assim, vamos dizer, né, prescritivo. O Scrum, então, ele coloca o que a gente chama do 5-3-3, né? São 5 eventos. Esses eventos, eles meio que eles se qualificam, assim, e são aplicados por meio de reuniões, praticamente, né? Então, são 5 eventos que o Scrum estabelece. O Scrum também estabelece 3 artefatos. Esses artefatos, eles se materializam ali, né? Como elementos, quase que objetos ali, que nós manuseamos, que nos ajudam a organizar, né, atividades, aquilo que nós temos a entregar, objetivos, metas, etc. E depois nós temos também 3 papéis. Papéis, então, ou papéis ou responsabilidades dentro da equipe, que é a maneira como certas pessoas vão ter ali as suas responsabilidades, vão ter que cumprir com determinadas responsabilidades, determinados objetivos, e também vão ter certa gestão sobre determinados assuntos ali. Então, beleza, ó. Scrum são 5 eventos que se materializam em formas de reuniões, são 3 artefatos, materializam ali certos elementos, né, do trabalho do dia a dia, e são 3 papéis na equipe, que daí vai distribuir responsabilidades ali entre esses 3 papéis. Beleza, o Scrum. E o Kanban, o que o Kanban faz? O Kanban, ele simplesmente estabelece 3 práticas. Então, as práticas do Kanban lá são visualizar o fluxo de trabalho, gerir o fluxo de trabalho e melhorar o fluxo de trabalho. Então, são 3 práticas que você vai operar, que você vai estabelecer, vai executar no seu dia a dia. E aí, é basicamente isso, tá? O Kanban, ele é bem menos prescritivo, ele não estabelece todos os outros elementos que o Scrum estabelece. Então, você já começa a ver aqui uma diferenciação. Nós não temos do tipo assim, ó, o Scrum ele estabelece 3 papéis e o Kanban estabelece outros 2 papéis, 5 papéis. O Scrum estabelece 5 eventos e o Kanban estabelece 3 eventos. E aí você fica comparando um com o outro, vendo qual evento é melhor, qual... Não. Então você tem diferenças aqui, né? Um estabelece eventos, papéis, artefatos, e o outro estabelece simplesmente práticas. Então você começa a já ver já como né, maçã e laranja aqui, né? São coisas distintas mesmo, né? Garfo e faca aqui são coisas que são, por definição aqui, eles têm um olhar diferenciado aqui. E no caso, gente, olha só, quando nós vamos ver essa aplicação, o Scrum, ele é mais prescritivo, ele coloca, sim, vários elementos dentro do jogo ali. E ele ainda assim ele fala, né, por definição, dentro do Scrum Guide, ele fala o seguinte: o Scrum, ele é incompleto por natureza. Ele é um framework que ele é incompleto por natureza. Ele foi feito para ser utilizado em conjunto com outros elementos e abordagens. Ou seja, o Scrum, ele deixa em aberto, ele deixa uma lacuna para que outras abordagens, ferramentas, práticas sejam utilizadas. Ou seja, é muito natural, é muito comum você ter o Scrum sendo utilizado com práticas do XP. Você ter o Scrum e você coloca elementos de Design Thinking. Você ter o Scrum e você coloca as práticas lá também do Kanban. Muito comum, muito natural. Do outro lado também o Kanban, ele é pouquíssimo prescritivo nos seus elementos ali. Ele não fala nada sobre eventos, papéis, artefatos, nada sobre isso. Então ele permite com que você decida por implementar essas coisas. E é interessante também, né? Eu gosto muito de ver até a certa hipocrisia de certas pessoas, né? Falam assim, principalmente aqueles que são adeptos do Kanban e falam assim, ó, não, Scrum é uma porcaria, né? Aí beleza, aí você vai ver como é que ele implementa o Kanban. Aí no time dele tem lá um cara meio que próximo de um Product Owner, um outro agilista ali que também se assemelha muito como o Scrum Master. Eles fazem reuniões diárias, né? Aquelas reuniões semelhantes a dailies ali, fazem todos os dias. Tem uma reunião de planejamento que eles chamam de replenishing, rola uma retrospectiva toda semana ou a cada 15 dias. Aí você fala, pô, o cara critica o Scrum, mas a sua implementação de Kanban está recheada de elementos ali do Scrum ou muito semelhantes ao Scrum. Então, uma grande hipocrisia, assim, né? Uma grande inconsistência. Mas beleza.
Hã, outra questão aqui que nós temos, né, como que esses elementos, como, né, do Kanban e o Scrum, então eles se distanciam, né, eles se diferenciam. Então olha só, o Scrum ele é feito para ambientes complexos, então ambientes no qual você tem um certo grau de incerteza, porém ele é feito para ambientes no qual você deve ter um certo grau de planejamento. Então você tem algo a ser concretizado ali, talvez uma meta de produto, você tem algo a ser criado e você vai planejar isso de maneira antecipada, você estabelece um certo plano e executa, né, e dá passos em direção àquele objetivo, né, você executa o plano previamente estabelecido. E aí você vai fazer isso via sprints e tudo mais. Bom, então isso é uma característica do inerente aqui do Scrum. Já o Kanban, ele já te permite um pouco mais de flexibilidade aqui. O Kanban ele te permite sim, como ele visa fluxo, né, você pode estabelecer um plano previamente sim, um backlog aqui, e depois executá-lo dentro do seu fluxo de trabalho, ou você pode ser altamente responsivo. Se você estiver num ambiente em que os planejamentos não são possíveis ou necessários, por exemplo, você está fazendo uma atividade de service desk ali, né, uma atividade bem responsiva ali de atendimento a chamados, não existe um planejamento, né, você não começa o dia falando: "Ó, vou planejar executar a tarefa". Você fica responsivo, as tarefas chegam, né, as tarefas simplesmente são, criadas ali muito real time. Então, no Kanban você tem essa flexibilidade em poder atuar em ambos os ambientes aqui. Isso deixa a ferramenta muito mais, aplicável ali, né, a outros ambientes, assim. Então, isso é algo que você consegue fazer com o Kanban, que não existe com o Scrum, né, ambientes, por exemplo, de chamados, assim. E o inverso, né, ambientes no qual você só utilizaria o Scrum e não utilizaria Kanban, é um ambiente um pouco menos comum, né, mas eu acabei pensando aqui numa dinâmica num time que você tenha uma prática de One Piece Flow, que é você trabalhar com um elemento de cada vez, um elemento único de cada vez. Talvez trabalhar com o Kanban aqui, não sei o quanto que isso faz sentido, em termos de reconhecer ali, estabelecer o fluxo, limitar o WIP, né? Não faz sentido, né? Você vai estar sempre trabalhando com um único item, né? Por isso que se chama One Piece Flow. Até uma dessas práticas pode ser o mob programming, né? Então, quando você tem mob dentro de uma equipe, né, que são todos os elementos, os integrantes da equipe trabalhando em conjunto dentro de uma mesma demanda, não é necessário limitação de WIP ali ou outras práticas, talvez. Então, eu acho que assim, casos muito específicos ali que você trabalharia com o Scrum e não trabalharia com o Kanban. Mas, de modo geral, assim, eu acho que o Kanban, como ele é bem menos prescritivo, assim, ele é bem flexível, eu vejo que faz grande sentido trabalhar dentro do Scrum com o Kanban, assim, em conjunto. Acaba que como que isso vai sendo como que isso será feito, né? Você faz a dinâmica do Scrum assim como ela é, né? Normal ali, né? Estabelece um Product Backlog, roda sprints, né? Vai consumindo esse Product Backlog. E a dinâmica do Kanban, ela acontece dentro aqui da sprint, principalmente, que é onde você mapeia o teu fluxo aqui, né? Então assim, o quadro Kanban acaba sendo materializado, né? O sprint backlog acaba sendo materializado por um quadro Kanban. Então, dentro da tua sprint, você vai ter a dinâmica do Kanban aqui, dando fluxo, né? Dando eficiência para a equipe em atingir o objetivo da sprint. Então, nada mais propício, né? Nada mais conectado aqui na utilização do Kanban dentro do Scrum. E você vai ter ali, tem muitas pessoas que acabam criticando também o Scrum ou falando da incompatibilidade de Scrum e Kanban por não conhecerem muito o Scrum, na verdade, né? Não saber que o Scrum ele mudou com o passar do tempo. Algumas pessoas ainda criticam o Scrum falando de burn down, falando que o Scrum prescreve velocity com story point. Isso é uma total inverdade, né? Na verdade, o Scrum ele fala que você deve ter uma dinâmica de conhecimento ali da performance da tua equipe. Então, uma vez que o Kanban tem ali elementos como métricas, né, como throughput, por exemplo, você pode se utilizar disso para agora apoiar as suas decisões dentro do Scrum. Então, por exemplo, você chega numa sprint planning, você não precisa usar story point. Se você quiser, você pode usar throughput para fazer o planejamento da sua sprint. Você pode usar a simulação de Monte Carlo para fazer o planejamento da sua sprint ou release.
Então, não há necessidade ali de você querer eliminar as práticas ou eliminar as ferramentas aqui por qualquer tipo de incompatibilidade, né, por mais que algumas pessoas acham que isso exista. Isso não é verdade. Hã, outras questões interessantes, né, a terceira prática do Kanban que fala sobre melhoria do fluxo, né, nada mais interessante do que você pensar em melhoria numa cadência de retrospectiva de sprint, né. Então você vai pensar em como fazer melhor, como otimizar o teu fluxo, você pode analisar métricas do Kanban dentro de uma retrospectiva de sprint. Então são elementos totalmente compatíveis, né. A segunda prática do Kanban, que fala sobre gestão do fluxo, né, nada mais propício do que você fazer isso numa daily. Então você utiliza a daily para analisar ali o seu work item age, né, você analisa o seu WIP, né, o item, né, o gargalo do teu fluxo naquele momento, né, qual item você vai priorizar em detrimento a outros. Então, tudo isso pode ser feito, em conjunto, né, Kanban e Scrum trabalhando junto. Fechando o conceito aqui, gente, uma das grandes eu acho que, na verdade, a grande queixa que existe na comunidade Kanban com relação ao Scrum é o estabelecimento de sprints, né. Uma vez eu vi um 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 cara da comunidade Kanban falando assim, ó: "Ah, o Scrum ele é perfeito, né, ó, só precisa tirar a sprint e daí fica perfeito para valer realmente". E o Scrum é muito bom, né, só precisa tirar a sprint para ficar perfeito para valer, ele falou. E na verdade, cara, o que que é? A sprint, qual que é a questão aqui, né? Enquanto o Kanban, ele vai fazer as coisas de maneira um pouco mais fluidas, né, em termos de olhar o fluxo ali sem estabelecer sem fechar uma caixa ali, né, uma caixa de tempo em torno das atividades, o Scrum ele vai fazer isso constantemente, né. Então nós temos até um objetivo a ser alcançado, mas nós vamos fechar certos pequenos objetivos, estabelecer um limite de tempo para atingir os objetivos. No Kanban, isso é levemente mimificado, vamos dizer assim, né, essa questão do tempo, e ela pode ser bem aplicada dentro das equipes que trabalham com Kanban, quando você faz, por exemplo, uma classe de serviço com data limite ali, né. Você pode utilizar também o SLE, que é uma expectativa de nível de serviço ali, então você estabelece, baseado no seu cycle time passado, você estabelece também uma expectativa de tempo, então você pode trabalhar com metas de execução dentro daquela janela de tempo. Isso tem uma certa proximidade aqui com sprint também, que é uma janela de tempo ali no qual você planeja as atividades. Então, assim, você até tem certos elementos de tempo que são aplicados dentro do Kanban, mas no Scrum isso é bem forte, né. No Scrum nós fechamos um período e nós fazemos com que certas atividades que foram planejadas, elas devem ser finalizadas dentro daquele período. Isso, pessoal, é simplesmente, mais uma vez, uma lente, né, uma forma como o Scrum encara ali, o estabelecimento de metas, objetivos e cumprimento dessas metas e objetivos. Então nós temos dentro de uma janela de tempo curta, que é a sprint, então no máximo um mês, muitas vezes uma semana, 2 semanas, dependendo da equipe aqui, do tamanho da sua sprint. Nós estabelecemos objetivos de curtíssimo prazo ali, né. Então, ó, em 2 semanas nós temos que cumprir com isso aqui, ó, e nós vamos atrás desse cumprimento dessa meta. Muitas vezes isso garante com que a gente seja mais criativo, né, a equipe Scrum ela vai pensar em formas alternativas, em formas mais otimizadas, em formas até simplificadas de se chegar naquele objetivo. Então tem um objetivo, tem um porquê, né, de se estabelecer a sprint. Tem um livro aqui atrás, né, que, chama High Performance Habits, que é do Brandon Burchard. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito desse autor, e ele fala o seguinte, né, ele fala assim, ó: "Não tem coisa que me deixa mais produtivo do que uma data limite". Então, essa questão da comunidade Kanban, muitas vezes, de achar que nós não vamos mais trabalhar com datas, o mundo é gerido por datas, galera. O Natal continua acontecendo ali, não vai mudar porque você está trabalhando com Kanban, o Natal não vai ser fluido agora, ele vai acontecer no dia 25 de dezembro. Então, assim, trabalhar com datas, muitas vezes, ela vai nos dar um certo punch ali para buscar objetivos e cumprir com esses objetivos em certos períodos, em certas datas, em datas limites. Um membro da minha equipe falou assim: eh "Pô, a gente vai criar um produto aqui, né, o que que você acha que a gente tem que fazer?" Eu falo assim: "Marca a data de lançamento".
Primeira coisa, antes de começar a fazer o produto. Por quê? Porque você já começa estabelecendo o compromisso, cara. Você começa estabelecendo ali uma urgência até, e isso vai fazer com que você agora inicie, você tenha práticas que vão derivar disso aqui. Então, ó, né, o tempo já está passando, o tempo já está comendo e você agora vai buscar bater essa meta, bater esse objetivo no prazo determinado. Então, assim, é uma maneira, cara, é uma forma de você enxergar as coisas, resolver problemas, solucionar, né, problemas, segundo a ótica do Scrum, tá? Que ela é altamente orientada ao estabelecimento de metas e cumprimento de metas. Beleza? Então, essa é a questão da sprint. É, em certos momentos eu vejo que é uma coisa que incomoda, mas nem tudo que incomoda são coisas negativas ou pejorativas, né? Muitas vezes você vai ter que ter, sim, um prazo ali, um limite te incomodando ali para que isso te leve a melhorar, te leve a criar novas soluções também, ok? Então, simplesmente eu acho que é uma decisão que cada equipe deve ter. Se gostar, se achar que faz sentido, que é benéfico a utilização de sprints, né, de prazos curtos ali para cumprimento de objetivos, ok? Se quiser fazer algo um pouco mais fluido ali, fica somente com o Kanban também, tá tudo certo, né? Beleza, meus amigos? E no fim das contas também, ah, Scrum e Kanban, na minha visão, eles se complementam demais, né? Se optasse por uma ferramenta ou outra, eu tentaria trazer certos elementos, né? Se não conseguisse trazer as duas abordagens de uma forma conjunta, eu traria pelo menos alguns elementos de um lado ou de outro, porque realmente, né? É um garfo e faca, né? Eu não preciso comer somente com o garfo ou somente com a faca. Eu posso usar ambos os utensílios e assim me beneficiar de ambas as ferramentas aqui. Beleza, meus queridos? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre e também trazido a minha leitura aqui, né, sobre a utilização dessas duas abordagens. Vejo vocês na próxima e até mais.